O que deseja não precisa do que faz não, em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, como eu sempre digo, bom estar na casa de Deus, aprendendo com o Pai. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou lendo uma palavra, aleluia. Mas durante a oração, durante os louvores, aleluia, Deus confirmou, aleluia. Glória a Deus. Uma palavra no meu coração. E vocês vão ter que se contentar com a minha voz, porque a voz de Deus não tem como, é muito forte. Aleluia. Porque lá no monte, aleluia, só via trovões, né? E um homem, aleluia, ouvia a palavra de Deus e passava, aleluia, glórias a Deus. E quando o irmão Leones fez um convite, aleluia, a gente se alimenta, a gente se enche, aleluia. Mas muitas das vezes a gente traz algo, aleluia, do coração humano. E eu fiquei durante a semana pedindo para Deus a direção, e todos os dias Deus dando uma palavra aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Aleluia. E nesta noite eu fui ministrado na oração. Aleluia, glória a Deus. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Abra vossas Bíblias, irmãos, no livro segundo escreveu 1 João, capítulo 2, aleluia, primeira carta de João, quase lá no finalzinho, aleluia, no capítulo 2, aleluia, no versículo 13, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vou ler para ganharmos tempo, que o tempo não nos espera. Desde já eu agradeço, tá? Antes agradeço a confiança do pastor, de todos aqui, de todos os irmãos que aqui se encontram. A palavra do Senhor diz assim: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. 14. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Palavra do Senhor, para ganharmos tempo, venha no meu coração nessa semana. Como falar com os jovens, aleluia, em corpo, os jovens que há dentro do corpo dos adultos, porque o Senhor mesmo disse que nós devemos ser como crianças, aleluia, glórias a Deus. E aqui é o tempo, aleluia, glórias a Deus, é que João estava preocupado, aleluia, glórias a Deus, com todos da casa. Ele fala com as crianças, aleluia, porque provavelmente as crianças ouviram dos pais os louvores que eram entoados através dos salmos, aleluia, glórias a Deus. Também fala com os jovens, porque os jovens têm um vigor, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos buscar, aleluia, uma história muito conhecida de Davi, aleluia, glórias a Deus, que um jovem vence um gigante, aleluia, glórias a Deus. Então não é, aleluia, pela força humana, aleluia, mas João vem aqui advertindo uma lição para a nossa igreja. Do mesmo jeito que Deus se preocupou e Ele enviou o seu Filho amado, aleluia, por amor a mim, por amor de vós, aleluia, ensinando os seus discípulos o caminho e como deveriam agir, a atitude, a humildade, aleluia, glórias a Deus, como nos desviar do caminho mau, aleluia, glórias a Deus. E aí Deus vem instruindo, ensinando os seus discípulos, e um deles é João, aleluia, glórias a Deus, assim também como Paulo, que teve um encontro, aleluia, glórias a Deus, com Jesus, e ele também neste tempo, aleluia, estava preocupado com a igreja, porque aqui ele não fala para os homens ímpios, aqui ele não está contando, aleluia, glórias a Deus, para quem está no mundo, porque cabe a nós levar o evangelho para trazer aqueles que estão
vindo para cá, aleluia, glórias a Deus, e conhecer também a verdade como nós conhecemos. Aleluia a Deus. E aí a preocupação é de nos fortalecer, de nós vir a vigiar, aleluia, glórias a Deus, e estarmos na presença do Senhor, porque do mesmo jeito que houve dias maus, pessoas, aleluia, glórias a Deus, falsos profetas, aleluia, amante de si mesmo, amante do dinheiro, aleluia, homens que serviram, aleluia, Baal, como foi falado nesta noite, homem amante de si mesmo, aleluia, imagine naquele tempo, aleluia, glórias a Deus, era difícil, mas as pessoas criam no profeta, as pessoas criam naquele que pregava a palavra de Deus, e aquele era perseguido. Nós estamos tendo, aleluia, toda a chance, toda a oportunidade de nos fortalecer, porque dias maus virão também, aleluia, glórias a Deus, e o Senhor irá nos livrar de todas as guerras, aleluia. E veio no meu coração uma palavra, aleluia, glórias a Deus, enquanto eu estava orando, enquanto o irmão Alexandre estava ali, aleluia, orando pelo meu irmão, aleluia. O inimigo, ele é astuto, ele vem para roubar, matar e destruir. João estava preocupado, como hoje da igreja, o pastor Nelmo, todos que estão aqui, aleluia, estão preocupados com os filhinhos da igreja, com os filhos que há de morar no céu, aleluia, para que você não venha cair na cilada do inimigo. Aleluia, a mesma palavra que ardeu no coração de João, que ardeu no coração de Paulo, arde no meu coração nesta noite, aleluia, e ele vai instruir vocês jovens, aleluia, porque todos nós somos pequeninos diante do Senhor, aleluia, para que o inimigo não venha roubar e destruir a tua família, aleluia. Há promessas, aleluia, que são incondicionais, ele virá, é certo disso que ele virá, aleluia, buscar a tua igreja, lavada, revida no sangue do Cordeiro, aleluia, Deus de poder, Deus de glória, mas há, aleluia, as promessas condicionais, as promessas que dependem de mim, dependem de você para alcançá-las, aleluia. Você vê que muitos na cidade de Nazaré, aleluia, a palavra do Senhor vem nos falar, aleluia, porque nós estamos estudando, aleluia, durante a escola dominical, a passagem do livro de João, aleluia, que vem falando e foi falando nesta noite, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro, aleluia. Se você crê, aleluia, glórias a Deus, ensina o teu filho, aleluia, que não há outro, aleluia. Por isso estamos aqui, nos reunimos, aleluia, porque há caminhos, aleluia, que parecem, aleluia, fáceis, gostosos, que agradam o nosso coração, mas são caminhos que levam a bendição, aleluia. Eu vim anotando algumas coisas, aleluia, glórias a Deus, nessa semana, e uma delas, aleluia, glórias a Deus, é a tentação de Jesus, que Jesus, após, aleluia, ser levado ao deserto, aleluia, ele cheio do Espírito de Deus, ele foi tentado e venceu. E após isso, aleluia, ele volta para Galileia, logo após, aleluia, ele faz ali um monte de prodígios e vai para Nazaré, aleluia. E daí ele começa a pregar, aleluia, então o livro, aleluia, do profeta Isaías, ele abre justo numa passagem, aleluia, que vem falar dele mesmo, aleluia, de um homem que viria para limpar, aleluia, para salvar, para curar, para libertar, aleluia, glórias a Deus. E muito dessa palavra não está chegando até os jovens, aleluia. E a culpa, aleluia, glórias a Deus, não é do mundo, aleluia. A culpa é de nós mesmos, que conhecemos a verdade, aleluia. Mas temos assim, aleluia, temos a intimidade com Deus. Você ainda é tímido em falar para o teu filho. E veio uma palavra ali quando eu e o irmão Alexandre estavam orando pelo servo, aleluia. Ele é um homem bom que mora ali do lado da minha casa. E estava bêbado, aleluia, triste, abatido. E é isso que o inimigo quer, jovens. A palavra do Senhor vem falar, aleluia, glórias a Deus, que você não se dê a bebedice, aleluia. E eu falo isso por experiência própria, porque meu filho um dia inventou de beber algumas Smirnoff, aleluia, bebida com álcool. Saiu com os coleguinhas do serviço, aleluia. Mas Deus é tão misericordioso que ele estava no terminal, Santo Amaro.
perdido, sem ninguém, sentado, e uma amiga da faculdade avistou ele, falou com ele, ligou para a mãe dele e ajudou ele a chegar em casa. Aleluia. Deus é bom, Deus nos dá oportunidades, e essa oportunidade é hoje. Mais uma oportunidade. Aleluia, glórias a Deus, nos tornarmos melhores. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. A palavra do Senhor também, quando eu estava ali, aleluia, e veio ministrando no meu coração. Gostaria que a igreja abrisse em 1 João, aleluia, no capítulo 2. Ainda, aleluia, glórias a Deus, aquele que deixou sua Bíblia fechada, abra. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amém. Você quer permanecer para todos sempre? Glória a Deus. Porque as coisas do mundo, ela vem e passa. São alegrias momentâneas. Meu pai sempre falava, aleluia, glórias a Deus, que o diabo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Aleluia. Porque ele sabe que não tem como esconder da face de Deus. Você pode estar no mais profundo do mar, você pode estar no mais alto dos montes, dentro de um monte. Aleluia. Não tem como esconder, jovens. Não tem como, aleluia. Não tem como colocar, a palavra do Senhor diz que não tem como, aleluia. Você tampar o sol com a peneira ali, porque a peneira, quando você acende ela, vai clarear toda a casa. Aleluia. E vocês são luzes, aleluia, para aqueles, aleluia, glórias a Deus, que estão na escola, que estão na faculdade, aleluia. Para aqueles, aleluia, criando, aleluia, junto com vocês, como dizem os jovens, né, a tribo. Cada um tem sua tribo, aleluia. E eu não vou poder estar onde vocês estarão. Daqui a pouco cada um vai para o seu lado, aleluia. Mas a palavra do Senhor Jesus tem que permanecer no seu coração, aleluia. E a pergunta é, aleluia, glória a Deus, o que você está fazendo, aleluia, com o alimento que você recebe aqui na casa do Senhor Jesus? Você está, aleluia, glórias a Deus, praticando-as? Ou você está colocando no bolso, aleluia? E quando eu voltar para a igreja, eu a mostro novamente, aleluia, glórias a Deus. E lá você, aleluia, glórias a Deus, o que o mundo quer, aleluia, porque eu preciso de atenção. Eu preciso, aleluia, mostrar que eu tenho, aleluia, isso não é do céu. Porque tudo é de Deus. Deus criou o mundo, aleluia. Tudo Ele fez. E a maior riqueza somos eu e você, irmãos. Nós somos as meninas dos olhos do Pai. Aleluia, feliz. E quando João, aleluia, glórias a Deus, ele vem falando, escrevo-vos, filhinho. Eu escrevo-vos, jovens, porque sois fortes, de Deus em ti, já venceste o maligno. Escrevo para vós, pais, aleluia. É porque ele está falando para uma igreja que já conhece a palavra de Deus, que recebeu a palavra do Senhor Jesus. E ele está preocupado para que você não venha perder, aleluia. Para que os seus não venham perder, aleluia. Porque o Senhor é feliz, aleluia, glórias a Deus, em te dar, em abençoar, aleluia, glórias a Deus. Jesus estava pronto para abençoar muitos ali em Nazaré, aleluia. Mas eles não quiseram, aleluia, porque era uma cidade humilde. Porque era uma cidade que não tinha nome, aleluia, uma cidade pequena, aleluia. E a palavra do meu coração veio falando, aleluia, glórias a Deus essa semana. Não andemos por vista, aleluia. Não julgue ninguém por vista, aleluia, ou porque ouviu falar, aleluia. Antes, aleluia, tirai a trava do teu olho, que é muito maior do que a fagulha que você quer tirar do olho do teu irmão. Aleluia. Deus é o Espírito Santo, aleluia, que vai lapidar a vida do irmão. É o Espírito Santo que vai lapidar a minha vida, aleluia. Então busque, aleluia, enquanto se pode achar. Foi falado nesta noite, aleluia.
falando coisas boas. Aleluia. Você pode ser rico roubando. Você pode, aleluia, glórias a Deus, ter o melhor carro, aleluia, enganando, aleluia. Você pode ter tudo, aleluia, glórias a Deus, mas se não tiver Jesus, aleluia. A palavra do Senhor nos ensina lá em Provérbios, aleluia. Desde o capítulo 2, aleluia, que aquele que governa, aquele que trabalha com mãos enganosas, não prosperará. Aleluia. E para você prosperar, irmãos, você tem que fazer as coisas transparentes, em verdade, aleluia, honestamente, aleluia, glórias a Deus. E começa com os jovens, aleluia. Veio na minha mente um rei, aleluia, glórias a Deus, o tempo é curto, aleluia, mas a mensagem do Senhor Jesus está colocada no coração. E havia um rei, aleluia, no ano em que ele morreu Uzias. Muita gente conhece, né? No ano em que morreu o rei Uzias, aleluia. Isaías viu, aleluia. Mas não vamos nos atentar em Isaías, mas no rei, aleluia, que ele começou a governar com 16 anos. Reinou por 52 anos, aleluia. Mas ele, aleluia, subiu ao coração uma soberba que ele achou que poderia fazer o que não podia. Fazer aquilo que Deus não permitiu que ele fizesse. Aleluia. E ele entra e faz um ato até simples, para a visão daqueles, aleluia, que estavam ali na igreja, na casa, naquela sinagoga. E ele resolve queimar incenso que não era a função dele. Aleluia. Na mesma hora, ele foi acometido de lepra. Aleluia. Um reinado, aleluia, absoluto, um reinado forte, um reinado maravilhoso, mas ele entregou, aleluia, a sua fé no Pai, na fé naqueles que seguiam com ele. Quando morreu esses, aleluia, acabou a fé dele, acabou o medo de Deus agir na vida dele com alguma coisa. Ele acreditou que ele poderia fazer qualquer coisa. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar no meu coração: não importa o tempo que você está seguindo o Senhor Jesus. Não importa, aleluia, glórias a Deus, quanto tempo você reine, aleluia, na tua casa. Obedeça a Deus. Pratica o que o Senhor tem te ensinado na casa do Senhor Jesus. Foi falado nessa noite: permaneça no que o Senhor te ensinou na casa de Deus. Aleluia. Porque virão muitos que tentarão enganar, inverter a palavra, aleluia, falar que isso pode, aquilo pode, bebedice pode, só um pouquinho pode, mas eu aprendi há pouco tempo, aleluia, porque eu tomava muito vinho. Aleluia, glórias a Deus. E no meu coração eu acreditava, aleluia, glórias a Deus, que eu podia, porque a palavra de Deus afirma na palavra que aos diabos não se dê muito vinho, aleluia, mas aos pastores, aos pequenos, não se dê ao vinho, aleluia. Então eu achava que eu tinha uma brecha, aleluia, mas o pastor veio e falou para mim: Luz, aleluia, um passo mal dado leva outro passo mal dado. Aleluia. Um algo, aleluia, glórias a Deus, uma bebidinha, eu posso experimentar. Um passo mal dado leva outro passo mal dado. E daqui a pouco, quando você percebe, você está longe. E se der tempo, aleluia, porque Deus te ama tanto, como foi falado nesta noite, na palavra inicial. Se meu filho estiver atento, aleluia, que o filho próprio saiu, tinha tudo dentro de casa. Você tem tudo na casa de papai. Você tem a paz que o mundo não pode tirar. Aleluia. Você tem a liberdade de glorificar o Senhor, onde mundo mais já não pode. Você tem a oportunidade de glorificar e adorar o nome do Senhor. Tirar glória, aleluia. E você não agradece a Deus, não aproveita a oportunidade. Aleluia. Amanhã não te pertence. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. A sua vida não te pertence, aleluia. Porque hoje pode pedir da tua alma, da tua vida, aleluia. E foi pegado, aleluia, pelo teu aleluia. E mesmo vacilante, aleluia, não importa se você é jovem, aleluia. Não importa a tua idade, aleluia. Fique no que a igreja verdadeira de Cristo te induziu a fazer. O que a igreja está te ensinando, aleluia. Não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita, mas fique firme no ponto que é Cristo, aleluia. O único que pode te dar a salvação, o único que pode te perdoar, o único que tem que estar na cruz do Calvário, e mesmo assim, aleluia, as pessoas duvidam. O mundo, ele quer te enganar, João sabia disso. Paulo foi instruído por Jesus, aleluia. Ele sabia que nós estaríamos aqui nesta noite, aleluia. Vigie nas suas vestes, vigie no seu falar, aleluia. Às vezes a gente fala assim, hoje eu vou cultuar o Senhor, aleluia. A palavra de Deus fala que é constante. É constante. É constante. Está lavando a louça, louva o Senhor. Está estudando, saiu da escola, louva o Senhor, aleluia. Porque o WhatsApp, a internet, aleluia, está roubando o nosso tempo. Aleluia. Ninguém quer, aleluia, mas pegar o livro, aleluia, só quer ficar assim, ó, com o dedo, ó. Tem celular que está todo riscado e o rapaz ou a moça está sem unha já. Aleluia. Porque, aleluia, glórias a Deus, ela tem que ir sempre na manicure. Até os homens estão fazendo manicure, aleluia, glórias a Deus. E está invertendo as coisas. Agora pode se contrair um pouco, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele fala como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Aleluia. E a glória é dele. Aleluia. E Ele sabia, aleluia, que Ele pregando para João, Ele ia escrever, aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor ia chegar até hoje. Ele ia chegar no meu coração, porque primeiro vem para mim. Aleluia. Vem primeiro para quem está com a palavra. Aleluia. Mas o que você vai transbordar? Do que você está cheio? Aleluia. Vigie, irmãos. Aleluia. Até com a permissão do pastor, aleluia. Falar algo que os jovens têm costume de falar. Posso falar aqui, pastor? Glórias a Deus. O pastor liberou. Aleluia. Lá no serviço mesmo acontece essas coisas. E muitos jovens acontecem, aleluia. E ele vem dar um alerta. Não estou dizendo aqui, aleluia, porque o Espírito Santo, aleluia, as glórias a Deus, ele quer, aleluia, te fortalecer. Aleluia. Mas é para não fazer, para que não pequeis. Aleluia. Para que não entre em condenação. Aleluia. E a gente está lá. Pessoas que não falavam, ó, como que o inimigo é astuto. O pessoal começou a parar de ir para a igreja. O pessoal parou de se reunir com os amigos e ler a Bíblia, parou de ir para a escola dominical. Aleluia. E de um ano para cá, agora ele está com aqueles palavreados. E ele fala assim, essa palavra eu posso falar. Ô viado, não está ô viado, tá? Ô viado para casa. Meu Deus do céu. Ofendendo o amigo e o amigo achando legal. O Espírito Santo de Deus manda dizer nesta noite: vigia, jovens. Vigia, jovens, que está dentro deste corpo adulto. Aleluia. Vigia no que você fala dentro de casa, porque as criancinhas não são mais igual antigamente. As crianças são muito espertas. Ela está aqui brincando e ouvindo, ó. Aleluia. Está aqui, ó. Só que quando você menos espera na frente de uma igreja, a tua criança vai te envergonhar. E ele fala para vigiar a igreja. Aleluia. E para fechar, aleluia, glórias a Deus. Eu já ouvi aqui até um louvor que fala: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
A minha esposa vai estar preparando um louvor. Aleluia. Vou pegar uns 5 minutinhos, pastor. Glória a Deus. Aleluia. E esse louvor vem falando, aleluia, glória a Deus. Então, esse louvor que eu acabei de mencionar, a pessoa fala assim, e confunde com eu quero ver Jesus. Porque conhecer Jesus, ele está aqui, ó, revelado. Aleluia, glória a Deus. Você crê?